Manuela Pereira Souza, sou estudante do 8º semestre do curso de Licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e hoje estou aqui para apresentar para vocês o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, no qual eu escolhi o tema sobre a preservação da cultura afro-brasileira, um estudo sobre o Ilê-Axé Ojum de Logum-Edé, e tive como orientador o professor Eudes Mata. Bem, a escolha do meu tema em falar sobre a preservação da cultura afro-brasileira é um tema que eu já pretendia falar desde o início do meu curso, né? Porque é um tema o qual eu já tive a oportunidade de estudar fora da universidade, no período em que eu fiz um curso de extensão sobre a cultura afro-brasileira, que por sinal foi isso que me instigou a fazer o curso de História. Bem, o candomblé é uma religião de matriz africana, que existe desde os mais remotos tempos, né, do continente africano, e foi trazido para o Brasil através dos negros, feitos de escravos, ainda no período colonial, e vieram para a Bahia através dos navios negreiros que atracavam no porto de Salvador. Logo, negros vindos de várias nações da África se juntaram aqui e assim continuaram a cultuar os seus negros orixás, né? As suas divindades africanas, dando origem aos terreiros de candomblé que foi exclusivamente criados no Brasil. Sexto, qual a problemática da minha pesquisa? Sem dúvida, o preconceito é uma das maiores dificuldades ainda enfrentada hoje, mesmo em meio a uma sociedade que existem muitas pessoas que já têm uma visão mais aberta sobre essas dificuldades, mas as pessoas que vivem no terreiro ainda sentem muitas dificuldades. Então, o que é que essas pessoas fazem para preservar viva essa cultura afro-brasileira no seu meio? O objetivo geral do meu trabalho é analisar como os filhos do Ilê-Axé Ojum de Logum-Edé fazem para preservar a cultura negra em meio a uma sociedade ainda muito preconceituosa. Bem, eu tenho como objetivo específico descrever a origem do candomblé e como veio para o Brasil e, consequentemente, chegou à Bahia e se alastrou por todas as cidades do interior. E de que forma a cultura é vivida dentro deste espaço, né? Tenho como outro objetivo analisar as dificuldades encontradas, especificamente pelos filhos do Ilê-Axé Ojum de Logum-Edé, que foi onde eu fiz a minha pesquisa, o que eles fazem para manter viva essa cultura negra. E a metodologia que eu utilizei para o meu trabalho de pesquisa foi a pesquisa de campo, onde eu fui pessoalmente até o terreiro, colhi informações, colhi entrevistas, fiz vídeos, colhi depoimentos, utilizei também fontes bibliográficas, né, onde nós vamos ter aí Pierre Viger, Roger Bastides, Darcy Ribeiro, para poder estar me orientando neste meu trabalho. Os negros foram trazidos para o Brasil pelos colonizadores, para ser escravizados em decorrência do tráfico negreiro. Até meados do século XIX, o Porto de Salvador, na Bahia, era o principal ponto de tráfico e de entrada de negros comercializados na condição de escravos vindos da África, desenvolvendo também a utilização do escravo como moeda de troca para a aquisição do fumo produzido no recôncavo baiano. Os negros que chegavam ao solo brasileiro, na condição de escravos, trabalhavam na lavoura, nas minas, nas cidades e alguns trabalhavam no engenho. E dessa forma eles foram deixando seu legado, sua marca em vários aspectos, no comportamento, no vestuário e nos falares. Como diz Ieda de Castro, né, em seu texto Marcas de Africania no Português Brasileiro, ela reforça esse legado deixado pelos negros, né,
quando ela fala da influência deixada, principalmente na nossa língua. Esses elementos culturais são compartilhados por toda a sociedade brasileira e que transitam no âmbito em vários âmbitos diferentes, né? Por exemplo, na recreação, usamos a palavra samba, capoeira, forró. Nos instrumentos musicais, berimbau, cuíca. Na culinária, temos o mocotó, a muqueca, o mucunzá. Na religiosidade, o candomblé e umbanda. Após a vinda para o Brasil, os negros, agora na condição de escravos, eles tinham que encontrar uma maneira para continuar a cultuar aqui no Brasil as suas divindades, né? Os seus orixás. E em reuniões escondidas, né, longe dos feitores, em suas fazendas, eles começaram assim a programar suas casas de santo, chamadas também ilhê ou terreiro de candomblé, para onde eles iam perpetuar seus rituais e preceitos africanos. Como foram trazidos para o Brasil negros de várias religiões e nações africanas, e também aqui já existiam negros de várias religiões, deram origem a diversas nações do candomblé, que são as mais conhecidas, que são as nações Queto, Angola e Jeje. Reginaldo Brandi, ele nos esclarece em sua obra Herdeiras do Axé, os motivos pelos quais os cultos aos orixás podem se espalhar em terras brasileiras. E Reginaldo Brandi fala, né, que o candomblé encontrou condições sociais, econômicas e culturais muito favoráveis para o seu renascimento no novo território, em que a presença de instituições de origem negra era então pouco contava. Novos territórios de orixás que foram se criando então, entretanto podiam ser encontrados pobres de todas as origens étnicas e raciais, e se interessavam pelo candomblé e assim os terreiros cresceram às centenas. Considerando a importância do negro para a nossa cultura, misturando a influência portuguesa, indígena e africana, principalmente na alimentação, no vestuário e em nossa língua, bem, o termo candomblé é de origem da língua banto, que significa lugar de culto e oração. Foi na Bahia que essa religião ganhou mais significado, tornando-se uma forma de representação das características culturais afro-brasileiras, bem como um valioso instrumento de resistência dos negros contra o domínio e a exploração dos brancos. Os terreiros de candomblé passaram a se manifestar aqui no Brasil desde o século XVIII, mas só foi no século XIX que era possível ver a existência de alguns casarões antigos em que os negros livres se organizavam encontros para que pudessem cultuar os seus deuses. Os candomblés autodenominados Jeje, Nagô e Angola, quando se juntaram aqui no Brasil, mantiveram suas diferenças trazidas da África e reformuladas em um novo modelo aqui no Brasil. Na África não existia a organização de terreiro de candomblé, como se estruturou aqui no Brasil, onde se reúne no mesmo lugar culto de diversas divindades. Essa organização de terreiros foi criada exclusivamente aqui no Brasil, devido à junção de negros de várias nações, adaptando as circunstâncias encontradas no Brasil. Na África, ao contrário do Brasil, cada religião cultuava uma única divindade. Um exemplo disso é que na religião Queto só se cultuava apenas o orixá Oxóssi. As culturas africanas e os estudos sobre a África vêm crescendo nas últimas décadas. E não devemos esquecer que esses estudos aqui no Brasil começaram basicamente no século XIX, na Bahia, com Raimundo Nina Rodrigues, um médico baiano renomado que foi um grande estudioso sobre a questão negra. Os terreiros de candomblé foram arduamente perseguidos e proibidos até a década de 30 do século XX. Foi alvo de muitas investidas policiais e eram marcados com ferro à brasa. Dentro desse ponto de vista, surge uma questão bem instigante. Será que essa perseguição policial aos candomblés do século XX era apenas uma perseguição religiosa ou era uma perseguição a uma raça
Bem, os negros naquela época, eles eram marginalizados, as margens da sociedade, não podiam exercer seus direitos de seres humanos e ainda eram taxados como sujos e letais à saúde dos brancos, a fim de contaminar a outra raça com suas doenças mortais. Bem, os terreiros de candomblé também eram invadidos, seus objetos sagrados eram pisoteados. A imprensa também foi algo que machucou muito os adeptos do candomblé, que publicavam apenas reportagens e fotografias que denegriam a imagem do candomblé, nomeando-os como falsos médicos, charlatões e feiticeiros. Os adeptos aos candomblés procuraram um meio para poder resistir a tudo isso, né? Eles passaram a procurar pessoas na sociedade renomadas para serem padrinhos de seus terreiros, dando-lhes o cargo de ogã, um tipo especial de sacerdote. Era uma estratégia de, ao mesmo tempo, se proteger e resistir à dominação, ao tentar preservar de forma disfarçada as suas tradições. Assim, apesar das perseguições, o candomblé conseguiu arrebatar muitos adeptos e se firmou como instituição religiosa, principalmente no início do século XX. E no século XVIII, as cerimônias secretas eram chamadas de canundos, e somente no século XIX passou a ser designado de candomblé, e os terreiros mais férteis para o desenvolvimento do culto candomblécista foram as cidades litorâneas na Bahia. Bem, os terreiros de candomblé é um local onde são realizados cultos aos orixás, local muito sagrado, respeitado pelos espíritos da casa e onde fica também a residência do Babalorixá. Os modelos básicos de terreiro Jeje e Nagô apresentam duas áreas diferentes delimitadas. Uma é onde é construída as edificações de uso religioso, habitacional, onde está situado o local onde são realizadas as cerimônias públicas, as lê, orixá ou casa de santo, e que são pequenos santuários construídos para cada orixá. Também há o barracão, onde acontecem os rituais públicos e as grandes festas. A outra área é uma área mais reservada, conhecida como a área do mato, a área verde, que é representada pela floresta ancestral, onde existem árvores sagradas, plantas ligadas à flora ritual, fontes de alguns assentamentos de divindades. Como já foi citado anteriormente, o candomblé é uma religião que teve origem na África e foi trazido para o Brasil pelos negros e iorubás, através do tráfico de escravos. Seus deuses são os orixás, que são representados pelas vibrações e forças elementares da natureza. Aqui no Brasil são cultuados 16 orixás, são os mais conhecidos. Dentre eles tem Exum, Ogum, Oxóssi, Ossanhe, Obaluaê, Oxumaré, Nanã, Xangô, Ioiá, Obá, Ieua, Oxum, Iemanjá, Logum Edé, Ossanguiã e Oxalufã. Os terreiros são comunidades onde todos os membros são muito unidos e onde são preservados assiduamente as raízes africanas, mantendo seus cultos e costumes. Todos os membros são unidos na mesma fé, protegidos pelos orixás, submissos a uma autoridade religiosa e espiritual, na qual uma solidariedade religiosa motiva a responsabilidade do trabalho. Um terreiro de candomblé é constituído de muitos espaços e todos cheios de significados, bem como a autoridade espiritual e moral máxima dentro do terreiro são os pais e as mães de santos, também conhecidos como babalorixás e alorixás. Há também um grupo ligado à hierarquia, que vem abaixo dos babalorixás. Um exemplo são as equedes, que são mulheres que não incorporam as divindades, porém têm uma certa autoridade dentro do terreiro, e consecutivamente outros cargos, como os ogãs, as iabás e assim sucessivamente. O terreiro tem esse nome
é denominado esse nome, Leaxeu Jun de Logum Edé, é uma denominação decorrente da origem de um orixá, dado pela FENACAB, Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro. Esse terreiro foi fundado no ano de 1985, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, no bairro do Mandacaru, e tem como babalorixá e proprietário do terreiro Roberto, conhecido como Pai Robertinho. Ele é praticante do candomblé desde 7 anos, vindo de uma família totalmente evangélica, e ele particularmente se intitula espírita. Passou por muitas dificuldades para fundar seu terreiro. Bem, segundo o depoimento que ele mesmo me deu, ele disse que na época da fundação do terreiro, ele passou por muitas dificuldades, né? Tanto dificuldades financeiras, como dificuldades dos moradores que moravam perto, né? Alguns ajudaram, outros não. Ele disse que passou por muitas provações, que ele teve que provar muitos trabalhos, teve que fazer muitas viagens para poder conseguir arrecadar fundos para poder construir o seu terreiro, né? E até hoje ainda vem fazendo muitas melhoras e modificações no terreiro. Os terreiros, né, são espaços sagrados, como já falei anteriormente, e são locais onde acontecem as celebrações, né, os cultos aos orixás, as festas, e onde estão também os assentamentos de alguns orixás. Bem, uma das características fundamentais dessa religião é a necessidade do espaço físico, pois o candomblé é essencialmente um culto à natureza, no qual o orixá representa essa força elementar. Bem, o Leaxeu Ogum de Logum Edé, o qual fiz a minha pesquisa de campo, ele possui uma estrutura tradicional de todos os terreiros. Tem o barracão, tem as casas de santo, tem a cozinha, tem a área do mato e, consecutivamente, tem a residência do babalorixá. Os terreiros sempre foram lugares de preservação de memória, tanto na prática religiosa quanto na perseverança da preservação dos rituais da língua de cada nação. O terreiro Leaxeu Jun de Logum Edé, ele é de nação Angola, cuja Roberta mesmo passou para mim, né? Onde se diferencia apenas de algumas línguas das outras nações, que é a nação Jeje e a nação Angola. E ele faz questão de manter viva essa cultura negra dentro do seu terreiro, junto com os seus filhos e também os participantes da religião, onde ele faz de tudo para poder preservar viva essa cultura negra, né? Em conversas com seus filhos, quando vai acontecer os seus rituais, todo mundo tem que ser bem respeitoso um com o outro. Todos ajudam nas tarefas da casa. Quando tem uma festa, todo mundo se une, todo mundo se ajuda, né? Esse depoimento eu pude colher mesmo dele mesmo, onde foi feita a pesquisa lá no terreiro dele de Leaxeu Jun de Logum Edé. Então, com essa pesquisa, né, eu pude perceber que o povo de Santos sofreu e lutou muito para sustentar sua fé e continuar cultuando seus orixás. Lembrando que hoje nos terreiros de candomblé, a maioria das pessoas são de classe média alta e pessoas brancas, ao contrário de muitos anos atrás, onde a religião era extremamente para pobres e negros e vem deixando um grande legado. Apesar de tudo que viveu em sua história, é possível notar que o candomblé é uma religião de matriz africana, recriada no Brasil, que sofreu muitas discriminações e, apesar disso tudo, conseguiu sobreviver a cada dia e vem crescendo.